Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Hoje pela manhã eu brinquei e falei que ia pregar sobre escol. E muitos ficaram me olhando, escol? Mas o escol que eu quero pregar não é a cerveja Skol, é Skol com E-S-C-O-N. Skol é um lugar, Vale de Skol. Números capítulo 13, a partir do verso 17, diz o seguinte: Quando Moisés, eu vou ler numa versão atualizada, quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a estes homens o seguinte: vão pela região sul, suba pelas montanhas, vejam bem que terra é essa. Veja também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, e as suas cidades, se tem muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Veja se há matas. Tenha coragem e traga alguma dos frutos da terra. Estava na época da colheita de uva. Assim, os homens saíram para espiarem a terra, desde o deserto de Sim até Reobote, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali vivia os Amais, Senais, Tamai, descendente de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Em Hebreus tinha sido construído 7 anos, Hebron tinha sido construído 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol. Ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregavam pendurado numa vara. Eles pegaram também romã, figo. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa dos cachos de uva que haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles tudo quanto tinha visto, e mostraram as frutas que trazia e os frutos da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos à terra onde você nos enviou, de fato ela é boa, como se pode ver por essas frutas, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muralhas. Além disso, vimos ali descendentes de gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, os hebreus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas, os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra dele, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos, e também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhoto. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, dizendo: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo
neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. Senhor, eis aqui a tua palavra, ó Pai. Senhor, não é a palavra do homem, mas é a tua palavra. Uma história que aconteceu com o povo de Israel. Sabemos que nós, Senhor Deus, somos o teu Israel espiritual. E quantas vezes, ó Pai, nós estamos tão perto da bênção, tão perto de chegarmos, Senhor, colocarmos a mão, mas murmuramos. Quantas vezes, ó Pai, queremos desistir, quantas vezes olhamos para as nossas fraquezas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo continue aqui em nossos corações, e nós te pedimos, fala, ó Pai, fala neste lugar, ó Pai. Senhor, não queremos ver o homem aqui falando, não queremos ouvir um tratamento teológico, não queremos ouvir, Senhor Deus, um discurso político. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Para isso nós te pedimos humildemente, fala aos nossos corações, fala aos nossos corações. Unge a boca, Senhor Deus, unge a minha boca, Senhor, unge, Senhor Deus, o coração, a audição da tua igreja, Senhor, e que hoje seja uma noite de salvação e libertação neste lugar, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Depois do mover espiritual que estávamos aqui com esses louvores, não tem outra forma a não ser de ministrarmos a palavra que o Senhor fala aos nossos corações. É muito bom louvar a Deus. Eu louvo ao Senhor desde a barriga da minha mãe. Minha mãe, eu estava no útero da minha mãe, ela já ia para a igreja, e eu não sei se eu fazia como João Batista, né? A mãe de João Batista disse que ele dava glória a Deus e dava cambalhota e pulava dentro da barriga dela ao ver Jesus Cristo. Então eu não sei se quando eu via Jesus passar no lugar, se eu fazia o mesmo que João, mas eu quero dizer que agora eu aproveito muito, eu não abro mão de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor. É muito bom adorar, é muito bom ter essa liberdade que temos de adorar ao nome do Senhor. Após a libertação do povo do Egito, do povo de Israel, o povo de Israel saiu do Egito. Eu quero falar nesta noite sobre algumas lições de Caleb para as nossas vidas. Então repita comigo, lições de Caleb para a minha vida. Então é para você as lições de Caleb. Então, após a libertação do povo de Israel, eles caminharam em direção a Canaã. A Bíblia diz que alguns meses eles já chegaram na porta de Canaã. Se você ler a história, você vai ouvir que eles chegaram na porta. E a primeira cidade que eles deveriam conquistar seria Jericó. E começaram uma batalha e tomar posse da bênção que o Senhor tinha para eles. Observe que a Bíblia é clara em dizer que o Senhor tinha uma promessa, mas eles teriam que tomar posse da bênção. Às vezes nós achamos que nós temos uma palavra de bênção sobre nossas vidas, e nós podemos deitar, nós podemos descansar, nós podemos relaxar, mas não é assim que a Bíblia nos ensina com o povo de Israel. Existia uma promessa de bênção. Eles estariam possuindo uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Então a Bíblia fala que eles, ao entrarem nessa terra, eles teriam que lutar nessa terra. Às vezes o Senhor tem algo para você, mas você não quer lutar, e o Senhor quer que você lute, para ser bem sucedido no que você faz, quer que você lute para que você possa crescer aonde você está. E a Bíblia diz que Josué fala com aqueles homens que
Eles, antes de entrar, eles precisavam olhar a terra, examinar a terra, observar a terra. O verso 20, a Bíblia diz que Josué dá uma orientação: examine também a qualidade da terra. Examine a qualidade da terra. Olha a preocupação de Josué. Examine tudo, olhe a qualidade da terra. Versículo 22 diz que eles foram e viram homens grandes. A primeira coisa que, ao entrar na terra, a Bíblia diz que haviam homens grandes ali naquele lugar. Então, o que chamou a atenção daqueles homens foram os descendentes de Anaquins, os homens grandes, os homens fortes que ali viviam. Também chama a atenção quando eles entram no Vale de Escol. O Vale de Escol é o mesmo vale que você vai ver lá na frente, quando que esconde a capa? Acã. Quando Acã esconde a capa, é nesse local, no Vale de Escol, que esse fato acontece, que ele morre daquela maneira apedrejada. Então, mas a Bíblia diz que esse Vale de Escol era um local muito abençoado. Os cachos de uva eram carregados por 2 homens. Tinha figos, tinha romães, tudo muito grande, tudo como aqui no Brasil nós chamamos itu, a fruta de itu, o tomate de itu. Então, quando nós queremos dizer que a fruta é grande, nós fazemos menção a itu, que no passado, não sei se ainda hoje é assim, tinha essa característica. Então, a palavra do Senhor diz que o nome de Escol é chamado devido à bênção que está ali naquele local. Então, nessa noite, o Senhor quer te convidar a entrar em Escol. O Senhor quer que você entre no local da bênção. O Senhor quer que você saia do Egito, quer que você saia do deserto e entre na bênção que já foi prometido para você há tanto tempo. Mas para isso, eu quero dizer para você, tem gigantes, tem obstáculo. A missão daqueles homens, a missão durou 40 dias. Penso que Moisés, quando eles voltam daquela missão de 40 dias, penso que Moisés deve ter reunido eles na praça central e começam na reunião perguntar a eles como era a terra. Então eles começam a dizer: olha, realmente, Moisés, a terra é muito boa, os frutos são enormes, existe água em abundância, é tudo maravilhoso, mas creio que durante os relatórios houve júbilo quando eles falaram: realmente é boa, deve ter tido gente dando glória a Deus, deve ter gente levantado a mão e dizendo: glória a Deus, o Senhor nos tirou do Egito e estamos entrando no local da bênção, e a bênção do Senhor é muito boa. Então eu creio que deve ter sido muito bom logo no primeiro momento daquele relatório. Mas eles começaram a dizer: porém há obstáculo. O perigo, irmão, de pregar que nós não teremos lutas, não teremos desafios, não teremos cansaço, não teremos dificuldade, não teremos que lutar, é muito grande. O perigo é muito grande. Aquele povo talvez tinha na mente que eles chegariam na terra prometida, estalariam o dedo, e o Senhor nunca falou isso. O Senhor falou que eles teriam que conquistar. O Senhor tem uma bênção para você, mas você precisa conquistar aquela bênção. O Senhor está dizendo: eu sou contigo, mas vai. Eu sou contigo, mas toma coragem, toma atitude. E esse perigo de achar que eu sou abençoado e está tudo certo, nada vai me acontecer e deixa a vida me levar, a vida leva eu, é grande. Então eu creio que eles vibraram com o relatório e começaram logo em seguida outro relatório.
Eu imagino que agora deve ter falado essas coisas boas e agora passaram a vez para outro falar o relatório. Chamaram lá um outro irmão para falar o relatório. E ele disse: olha, também nós vimos impedimento. E o primeiro são que as cidades são fortificadas. As cidades fortificadas significava que elas tinham uma muralha e tinham um portão fortificado. Então não é fácil, né, chegar e entrar. Acredito que eles tivessem visto Jericó, a cidade de Jericó, com aquela muralha enorme. Então eles disseram: a cidade é fortificada. O primeiro problema é que cidades são fortificadas, os muros são altos. O segundo problema, existem soldados, e os soldados são como gigantes. Imagina colocar aqui numa batalha pastor Nelson e o irmão Valdeci. Ele não está aqui, posso falar dos dois, né? Pastor Nelson e irmão Valdeci, né? Nelson e Valdeci, vai ser uma luta desigual. Assim aqueles homens começaram a se achar. Eles disseram: nós somos pequenos para lutar com esses soldados. Hoje nós não temos mais essa dificuldade, mas antes, quanto maior era você, maior era o seu braço, maior era a espada para atingir o inimigo. E a palavra do Senhor diz que eles começam a valorizar os problemas, eles começam a falar. Verso 30 diz assim, verso 30: aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Naquele momento a reclamação aumentou a ponto de Caleb se levantar e fez calar o povo. Diz assim: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb fez calar o povo. Vamos atacar, vamos conseguir, eles realmente são fortes, mas nós conseguiremos, porque maior o que está conosco, maior é o Deus que nós servimos, nós vamos vencê-lo como aquele que come pão. E o verso 31 diz que além desses problemas, havia outra situação. Os outros que tinham ido com eles disseram, leia por favor, toda a igreja. A palavra do Senhor diz que houve esse impedimento, houve esse sentimento de impedimento. Verso 33, a igreja, por favor, olha a conclusão que eles chegam. Vamos lá? Também vimos ali gigantes, filho de... O medo e o pavor era tão grande que eles estavam enxergando até pelos olhos dos outros. Eles estavam dizendo, olha, nos nossos olhos nós éramos como um gafanhoto, e nos olhos dele também nós éramos como um gafanhoto. Eu entrei, consegui olhar pelos olhos dele e vi que eles estavam nos olhando como gafanhoto. Só pode essa conclusão que nós chegamos. O medo foi tão grande. Então o verso 14, o capítulo 14 diz, diz assim, então o povo, então naquela noite, todo o povo gritou e todo o povo chorou. Todo o povo gritou e todo o povo chorou. Porque, além de tudo isso, no verso 32 do capítulo 13, diz que houve uma conspiração de um grupo sair no meio do povo. Nós estamos falando de centenas de homens, de mulheres. Então alguém saiu no meio do povo, fazendo algo perigoso. Diz assim o versículo, verso 32, vamos lá: inflamaram a terra.
Quando você vê e inflamaram a terra, dizendo assim, levantaram notícias falsas da terra, levantaram mentiras da terra. Então a Bíblia diz que o povo começa a gritar com esses relatórios, e todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e contra Arão. Eu creio que a pior parte foi o verso 2 do capítulo 14, eles chegaram à conclusão, seria melhor termos morrido no Egito. Verso 3, seria melhor voltarmos para o Egito. Houve, irmãos, uma crise generalizada. O verso 7 diz, a ponto de Josué e Calebe rasgarem as suas roupas. Diz a Bíblia no verso 6, eles rasgam as suas roupas, dizendo que havia condições de vencer, havia condição sim de serem bem-sucedidos naquele intento. Por quê? Verso 4 diz que eles começaram a questionar a liderança. Começam a questionar a liderança de Moisés e de Arão. E os argumentos de Josué e de Calebe foi o seguinte: olha, a terra é boa. Repita comigo. O verso 6 ao verso 9 é o argumento de Josué e de Calebe, do 6 ao 9, verso 4, capítulo 14. Todo lá, vamos lá. E Josué Deixa para mim o verso 9, repita o finalzinho do verso 9, o Senhor é conosco, não os temais. Agora feche os seus olhos, antes de repetir essa última frase, pensa no inimigo financeiro, no inimigo que se chama saúde, doença, uma situação que você esteja vivendo, e eu quero que você diga para você mesmo, o Senhor é comigo, não vou temer. Mas pensa primeiro no problema que você está vivendo. Vamos lá. O Senhor é comigo, não vou temer. Mais uma vez. O Senhor é comigo, não vou temer. Esse foi o relatório desses dois homens. Tudo isso devido a medo de desafio, a medo do novo, de obstáculo. Quando você abre mão da promessa de Deus para a sua vida, você não só perde a promessa, mas você ganha o juízo de Deus. Então, isso é perigoso. Abrir mão da promessa de Deus não é só perder a promessa, mas é ganhar o juízo de Deus. Deus não aceita essa rejeição, Ele não faz nada para tirar a bênção da nossa vida. Eu penso que a única coisa que Ele faz é só retirar a sua mão, mas Ele não retira a sua mão. Nós que nos afastamos do guarda-chuva, nós que saímos da bênção que Ele tem para a nossa vida. O exemplo disso é o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai. Na casa do pai tinha tudo, mas ele optou em escolha errada. A palavra do Senhor diz que nós usufruímos das escolhas que nós realizamos. Tudo que o homem semear, ele vai colher.
e nós somos convidados a colher fé. Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, saia da frente, que eu vou exterminar este povo, eu vou matar este povo. O verso 13: e o Senhor disse que iria matar com uma epidemia, o Senhor disse que iria matar com uma doença. E o verso 13 diz, do capítulo 14: mas Moisés responde ao Senhor. Moisés questiona com o Senhor, argumenta para o Senhor. Moisés começa aqui mais uma vez fazer uma oração intercessória. Moisés começa a falar para que o Senhor pudesse ter misericórdia desse povo. E a palavra do Senhor diz que o final dessa história é algo tremendo. Olha qual foi o final dessa história. Nós tínhamos 12 espias, 10 deram uma palavra ruim, e 2 trouxeram uma palavra de fé, uma palavra de vitória. 2 trouxeram um relatório que não olhasse para os obstáculos. E como que você vê o final dessa história? Agora nós vamos para Josué, capítulo 14. Pule lá para Josué, capítulo 14, quando passa-se 40 anos, ou 45, Caleb falando com Josué. Ele fala com Josué algo tremendo, dizendo, ninguém brava, ninguém estava ali para testemunhar daquilo que Moisés tinha dito para ele, mas ele disse para Josué, Caleb disse para Josué: você estava lá, você sabe que o Senhor, a promessa que o Senhor me fez, diz assim a palavra do Senhor, verso 7 do capítulo 14 de Josué: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Repita comigo: eu sabia que era verdadeiro. Então, a princípio você pensa que o relatório de Caleb era um relatório motivacional. Não, eu tenho que motivar a tropa. Não, Caleb, ele diferente de muitos, ele já creu. E como ele creu, ele sabia que era verdadeiro. Eu falei no domingo passado, a diferença de esperança e fé é muito clara. Na esperança você espera, na fé você já vive aquilo que você vai receber. É diferente. Esperança, eu espero que um dia, eu espero que no final do ano, eu espero isso, eu espero que Dalvinha faça um jantar para mim hoje. Eu quero dizer para você, esperança é uma coisa, pela fé não. Pela fé eu digo, saio daqui, vou passar na padaria com a Dalvinha. Pela fé, meu irmão, você já começa a viver a bênção que estava colocada no futuro. Então, Caleb, ele disse assim: eu criei, eu dei um relatório, eu tinha 40 anos, quando Moisés me enviou para espiar a terra, e o relatório que eu dei, eu sabia que era verdadeiro. Repita, eu sabia que era verdadeiro. Verso 8 diz assim: os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Glória a Deus. Vamos ler esse verso 8? Eu optei em continuar crendo no Deus do impossível. Eu continuei
crendo naquele Deus que tinha feito as 10 pragas lá do Egito. Eu continuei crendo no Deus que tinha feito o mar se abrir. Eu continuei crendo no Deus que fez a água sair de pedra. Eu continuei crendo no Deus que fez a carne cair do céu. Maná cair do céu. Eu continuei crendo. Foi isso que ele disse. Aí agora no verso 9, porque ele continuou crendo, aí isso ele falando para Josué, 45 anos depois do texto que eu li. Ele disse assim, verso 9, naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Ele disse assim, essa promessa ainda está valendo. Essa promessa ainda está valendo. Coloca a mão no seu coração e diga assim, a promessa de Deus em sua vida ainda está valendo. Então Moisés, toda a igreja, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois receberás de seguir ao Senhor meu Deus. Amém? Certamente a terra é maravilhosa. Irmãos, essa é a história. Eu fico imaginando Deus vendo isso tudo. Esse povo querendo voltar para o Egito. Esse povo dizendo que era melhor ter ficado no Egito. Esse povo, no auge da crise, dizendo para Moisés, queremos matar Moisés, queremos apedrejar Moisés, uma murmuração só, e você sabe como começa a murmuração. Os mais jovens não vão saber o que eu vou falar, mas antigamente tinha fila de banco. Tinha fila de banco. E a fila de banco era o seguinte, você estava na fila, alguém começava a dizer, porque não tem caixa, e começava, e aquilo ia contagiando, daqui a pouco estava um montinho, todo mundo reclamando. Fila de banco, é um exemplo bem grande. A Bíblia diz que a murmuração foi crescendo. Josué e Calebe, verso 9, disse que aquele cenário era possível o Senhor reverter. Ele disse assim, porém, não sejamos rebeldes contra o Senhor. No verso 9 ele disse assim, tudo é possível, mas não sejamos rebeldes contra o Senhor. Apesar da pregação, apesar dos estudos, apesar da escola bíblica dominical, dos argumentos que tanto Calebe como Josué fizeram, a Bíblia diz que o povo tentou matá-lo a pedrada, mas de repente, diz a Bíblia, surge a glória de Deus. Surgiu a glória de Deus. Nessa noite, essa história você conhece melhor do que eu. Às vezes, na empolgação, a gente pula um pedaço da história, mas eu quero falar sobre 5 aspectos somente, e nós vamos encerrar na minha palavra nessa noite. Agora, deixar a história de lado, eu quero fazer essa aplicação, e eu gostaria de falar sobre essas lições valiosas desse conquistador chamado Calebe. Repita comigo, conquistador chamado Calebe. Essa parte da mensagem é para aqueles que têm promessa. É a parte da mensagem para aqueles que têm promessa. Os irmãos que estão aqui não tem jeito de fazer essa separação, mas aqueles que têm promessa vão gostar de ouvir essa parte da mensagem. Qual foi a técnica que Calebe usou durante 45 anos para não esmorecer? Qual foi a técnica? O que Calebe fez para não desistir? E eu pedindo ao Espírito Santo, primeiro, não deixou o tempo apagar a promessa. Repita comigo, ele não deixou o tempo apagar a promessa. Não deixou que o tempo apagasse a promessa que Deus tinha feito na vida dele. Irmãos, o tempo é um instrumento de Deus
para moldar, para aperfeiçoar, para nos trazer maturidade. Antes você era de uma maneira e agora você é de outra, você está mais maduro. Cada vez que passa, você vai aprendendo, ainda mais quando passa crise, quando passa dificuldade, você sai maduro. E o tempo é bom porque vai produzir isso. Vai produzir isso. Porém, eu quero dizer para você que o tempo pode ter produzido tudo isso em Caleb, só não produziu amnésia. O tempo não produziu amnésia num homem de 85 anos. E ele foi claro em falar, alto lá, eu me lembro muito bem, eu e você, esses jovens aí não sabem de nada, inocentes, mas nós sabemos, a promessa que Moisés fez a você e fez a mim, irmãos, ou seja, ao contrário da amnésia, a promessa ficou madura. Por que que Deus, você sabe que Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua vida, e por que que você permite que o tempo apague a promessa de Deus? Segundo lugar, Caleb não deixou que o tempo viesse a envelhecer a promessa de Deus. E porque não envelheceu a promessa de Deus na vida dele, ele disse que não envelheceu ele. Ele disse que foi o lachê, não, como é que é? Unguento da juventude, não. Foi a porção. Obrigado. Foi o elixir da juventude. A promessa foi o elixir da juventude. E ele não permitiu ficar velho, porque ele tinha uma promessa. A pior coisa, irmãos, é crente velho. E você vê crente velho com 12 anos. Você vê crente velho com 15, com 20. Porque pessoas que já perderam a esperança. A Bíblia diz que ele não, em segundo lugar, ele não deixou o tempo envelhecer o seu espírito. Renovou. Capítulo 14, verso 10, ele disse, penso que é o 10 ou 11, é o 10, agora veja, faz 45 anos que o Senhor me disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Aí ele diz assim, olhe para mim, estou com 85 anos, e me sinto tão forte, como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho força para combater na guerra, para fazer o que for preciso. Irmãos, a promessa produziu isso neste homem. Então sabe por que você está envelhecido? Sabe por que você está querendo desistir? Sabe por que você não tem mais força para caminhar? Sabe por que você não tem mais força para estar ao lado do Senhor, para se alimentar, para fazer como antes? Você louva, as lágrimas vinham nos seus olhos, e o louvor enchia o teu coração, e você não sabia se você subiu, se o céu desceu, mas era uma festa só. E agora, o tempo passou, a velhice espiritual chegou, e você não consegue mais sentir nada, ouvir nada. Sou o mesmo de 85 anos atrás, velhinho danado, hein? Terceiro lugar, ele não perdeu a força para guerrear nem lutar.
Às vezes você mantém força para determinadas coisas, mas quando é para lutar pela sua família, e a Bíblia diz que nós somos convidados a sermos guerreiros dentro da nossa casa. Lute pelo seu pai, lute pela sua mãe, lute pelos seus irmãos. É claro a Bíblia falar isso, mas para isso, nós não temos força. Temos força para muitas coisas, mas para lutar por aqueles que dependem de nós abrimos mão. Estou cansado, não quero mais lutar. Quando o guerreiro para de lutar, ele se entregou ao adversário. Repita comigo, deixa o guerreiro do lado. Quando o crente, quando o servo, então vamos botar, quando o servo de Deus, vamos lá, quando o servo de Deus deixa de lutar, ele se entregou ao adversário, porque deixou de lutar. Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus. Vamos para a guerra, isso que ele está dizendo. Vamos lutar, meus irmãos. Quarto lugar, olha aqui Caleb. Vamos ler aqui, Efésios 6, verso 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, contra as ciladas do diabo. O verso 10 diz: no demais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha que Caleb nem tinha esses escritos de Paulo, mas já viveu isso. E nós temos. Por que nós estamos esmorecendo? Então não perca a força. Quarto lugar, Deus deu capacidade a ele para entrar e para sair. O nome disso é discernimento. Tem momento de entrar, tem momento de sair. Discernimento, ele está dizendo assim: eu estou com discernimento espiritual. Eu sei a hora de entrar, eu sei a hora de sair. Eu tenho força para entrar numa guerra, eu tenho força para sair da guerra vivo. Eu tenho força. Então ele diz: eu tenho força para entrar, tenho força para sair. O nome disso é discernimento, maturidade espiritual. Ele entraria na guerra, mas ele sairia da guerra. Nós somos enviados no mundo, irmãos, não para ficarmos no mundo, mas para fazer a diferença no mundo. Quinto e último lugar, seja abençoado. Repita comigo. Caleb foi um homem abençoado. Por que ele foi abençoado? Porque Josué, o seu companheiro, era o líder dele, o abençoou. Então Josué, verso 13, eu quero encerrar. Toda a igreja, fique de pé para fingir que está acabando. Toda a igreja. E Josué o abençoou. Ele foi abençoado. E quando eu sou abençoado, eu passo a ser um abençoador. Josué o abençoou. Josué só poderia abençoar, só pôde abençoar um homem como ele, que foram abençoados por Moisés. Milhares de homens ouviram essa promessa, mas só 2 tomaram posse da promessa. Nós estamos vivendo no tempo em que muitos estão ouvindo, muitos estão ouvindo. É pela internet, é pelo rádio, é pela televisão, a mensagem está sendo pregada. Mas muitos estão fazendo de surdos. E Josué, ele fala: então
E Caleb disse: então Josué o abençoou. Por que Josué o abençoou? Porque ele argumentou: eu tenho condições, dai-me, e não era qualquer coisa não, me dai-me essa montanha, foi o que ele disse, me dai-me esse monte, que eu tenho força para vencer. Aí o verso 14, o autor aqui do livro diz assim: até hoje Hebrom pertence aos de Caleb. Ele abençoou e muita gente foi abençoado por ele. Ele teve coragem, foi abençoado e foi abençoador. Você nessa noite está aqui, o Senhor quer te abençoar. Para quê? Para você dizer eu sou abençoado, ficar esfregando na cara, ou para você ser bênção na vida de outros? Os dízimos e as ofertas que nós entregamos ao Senhor são uma prova de que eu já fui abençoado. E nesta noite nós estaremos fazendo isso. Toca para mim. E nessa noite nós estaremos crendo que o Senhor está aqui nesse lugar, crendo que eu posso ser bênção de Deus na vida do meu irmão, na vida da minha igreja, na vida daqueles que precisam de mim. Você foi abençoado, aí você vai ser bênção na vida de outros, através do pouco, você dá o pouco do muito que Deus já derramou na sua vida. Nessa noite, os exemplos que Caleb deixa para nós, tem que falar profundamente ao teu coração e ao meu coração, para que tenhamos coragem de tomar as decisões certas e não nos curvarmos aos obstáculos.